Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus aqui nessa noite. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Louva a Deus pela vida de cada um que Deus trouxe aqui nessa noite. Louva a Deus pela vida da pastora, do pastor William, já conhece, né? Para quem não me conhece, sou ali do Tocantins, dirijo uma obra no Tocantins. A minha filha que mora aqui, né? Vim aqui, né? Eu tô aqui em Brasília, só fazer uma obra, né? Domingo estarei pregando ali, na igreja Cantinho de Oração da pastora Nenzinha, né? Quando eu vim em direção para pregar, né? Ajudar ela nesta obra, né? Segunda-feira estou voltando para o Tocantins, então terça-feira, né? Mas aqui os irmãos, acho que todos aqui me conhecem, né? As ovelhas do pastor William, né? Nós que somos servos do Senhor, filho de Deus, aonde nós vamos, devemos levar a palavra do Senhor, porque nós sabemos que a palavra de Deus é a palavra de cura, a palavra de salvação. Todos que entrou aqui nessa noite não entrarei em vão, porque o Espírito Santo de Deus, ele já se encontra presente no nosso meio, e ele já está aqui para falar com cada um aqui nessa noite. Não importa o que você entrou aqui nessa noite, entrega a tua vida, teus problemas para o Senhor Jesus, porque ele já está aqui para resolver teus problemas. O que o homem não resolve, Deus resolve, porque ele é Deus poderoso sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Sou grato a Deus por esta rica oportunidade e pela vida, mais uma vez, pela vida do pastor William, do pastor William, da pastora Nilma, né? Da pastora Nilma. Que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente, porque grande obra Deus tem contigo nessa terra ainda, meus irmãos. Jesus disse que a obra que Deus tem contigo é grande. Deus diz que é tempo de prosseguir, é tempo de semear a tua palavra, semear a palavra de Deus. Enquanto vocês estiverem aqui nessa terra, continua pregando e semeando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma semente que nós semeamos no coração de cada pessoa, e essa semente, ela gera e gemir e dá fruto para o crescimento do Rei de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, vamos abrir Lucas 19. Lucas 19 a seguir, onde fala Zaqueu publicando. É um texto bastante conhecido, pregado em várias igrejas, amém? Meus irmãos, aleluia, Jesus, irmão, pode procurar e ler. Vamos ler, amém? Vamos ver o que Deus fala aqui nessa noite por cada um, amém? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lucas 19, a seguir. Glória a Deus. Todos acharam, irmão? Amém? Vamos ler sim. Tendo Jesus entrando em Jericó, passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos publicanos. Era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressado, se desceu e recebeu com alegrimento. Vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entrar para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou os pobres a metade dos bens,
se alguma coisa tem defraudado. Alguém restituiu quatro mais. Diz-lhe Jesus: hoje veio salvação esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Os irmãos podem sentar com a salva de palmas para o Senhor Jesus, porque toda honra, toda glória, toda palma aqui nessa noite não é para a pastora, é para o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que esse texto aqui é um texto bastante conhecido, é um texto, aleluia, Jesus, aonde ele fala de salvação, aleluia, Jesus, um texto bastante conhecido deste homem chamado Zaqueu, aleluia. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem chefe dos publicanos, cobrador de impostos. A Bíblia diz que ele era muito rico, mas ele era rico em dinheiro, ele não era rico espiritual, porque a Bíblia diz que ele não tinha Jesus, ele não conhecia Jesus. Mas quando nós não conhecemos Jesus, aleluia, a Bíblia está dizendo que quando nós não conhecemos Jesus e quando nós gera desejo no nosso coração e na nossa alma de reconhecer Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu não conhecia Jesus, mas ele gerou o desejo, pastor, de conhecer Jesus, aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus, aleluia. A Bíblia disse, meus irmãos, então ali Zaqueu, aleluia, sabendo que Jesus ia passando pelo Jericó. Jericó é uma cidade pequena, aleluia, mas Jesus, quando andava pelo mundo, Jesus andava em cidades, aldeias, curando todas as enfermidades, todas as molestias, aleluia. Então Jesus era secado, oh glória, oh lalá, siriandaraimanai. A Bíblia diz que Jesus era secado de multidões, meus irmãos, porque eram muitos, ali eram uns agradecendo o Senhor e outros procurando receber cura, receber milagre, porque Jesus, ele era dono dos milagres, aleluia. Milagre nem eu nem você se explica, milagre Jesus, só Jesus faz. Então Jesus era cercado de multidões em todos os lugares aonde ele ia, aleluia. Então a Bíblia diz que ali Zaqueu sentiu o desejo de conhecer Jesus. Quem era Jesus? A Bíblia diz que ele correu para a beira da estrada, aonde Jesus ia de passar, aleluia. A Bíblia nos conta que Zaqueu era um homem pequeno de estatura, ele era pequenininho, meus irmãos, aleluia. Então ali a Bíblia nos fala que aquela multidão, aleluia, impediu de Zaqueu ver Jesus, aleluia. Quantas multidão, quantas coisas hoje, meus irmãos, nos impede de nós estar na casa do Senhor, nos impede de nós louvar e exaltar o nome do Senhor. A multidão hoje a multidão hoje empata, mas a multidão hoje significa a multidão do pecado. O pecado afasta muitas pessoas da presença do Senhor. O pecado afasta muitas pessoas de estar na casa do Senhor. Mas eu digo aqui para vocês nessa noite que Deus está aqui para salvar e perdoar os pecados. A Bíblia disse, meus irmãos, ali nem por causa daquilo, Zaqueu não decidiu voltar para trás. Zaqueu foi persistente na beira da estrada com aquela multidão. Zaqueu ali criou uma atitude, aleluia. Ele criou uma atitude, meus irmãos, uma atitude com a estratégia. Ele disse: eu quero ver Jesus, eu não vou desistir de ver Jesus, porque ele já estava
estava com desejo no coração. Muitas vezes nós fala da boca às vezes é palavra, mas que vem do coração são coisas que prosseguem para a glória, para a salvação do Senhor. A Bíblia diz que ali Zaqueu correu para a frente e subiu numa árvore, naquela figueira, aleluia, para ver Jesus, meus irmãos. Eu quero te dizer que quando nós temos o desejo de coração de ir para a casa do Senhor, adorar o Senhor, não tem Satanás, não tem inimigo, não tem ninguém que impede você ir para a casa de Deus. Você que é adorador em verdade, você que ama a obra de Deus, você que experimenta a obra de Deus, nada impede de você ir à casa do Senhor. Aleluia. Então ali, meus irmãos, Zaqueu não sentiu só vontade de ver, mas ele teve desejo no coração. Aleluia. Aleluia. A vontade que vem do coração, essa é prosseguida, meus irmãos. Essa não faz nós desistir por qualquer coisa. Porque Zaqueu não desistiu, porque ele não podia ver Jesus na hora que passava. Aleluia. A Bíblia diz que ele subiu. Ele subiu naquela árvore. Aleluia. Porque ele sabia que Jesus ia passar. Ele pensou, estando em cima daquela árvore, ninguém vai impedir de eu ver Jesus. Ninguém vai impedir de eu ver, eu conhecer o Senhor Jesus hoje. Aleluia. E a Bíblia diz que quando a multidão, Jesus passa debaixo daquela árvore, a Bíblia disse que Jesus avista Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Porque hoje eu convém posar na tua casa. Aleluia. Meus irmãos, que quando Jesus fala, desce depressa, Zaqueu, aqui nós entendemos que tem muitas pessoas que precisam se descer na presença do Senhor. Precisa descer mesmo do teu orgulho, da tua arrogância, meus irmãos. Para nós receber Jesus na nossa casa, nós precisamos estar preparados, descido na presença dEle, se humilhar cada dia mais. Porque Jesus veio para os pequenininhos, Jesus veio para aqueles que se humilham na presença dEle, aleluia. E a Bíblia disse, meus irmãos, Zaqueu desceu depressa e recebeu o Senhor Jesus com alegria. E dê para ofertar o Senhor, como foi falado, tem que ofertar com alegria. Para adorar o Senhor, nós temos que adorar com alegria. Nós temos que adorar de corpo, alma e coração. Não adorar da boca para fora, se amostrando louvor para o mundo. Jesus não recebe, porque ele se recebe aquele que adora Espírito em verdade. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, a Bíblia disse, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E Jesus convida Zaqueu para ir à casa dele. Aleluia. E a Bíblia diz que Zaqueu levou Jesus na tua casa. Meus irmãos, ali não teve impedimento para Zaqueu levar Jesus para a tua casa. A Bíblia disse que quando Zaqueu está com Jesus na casa dele, a Bíblia diz que Zaqueu fala para o Senhor, porque todos sabem da história que Zaqueu era um cobrador de imposto. A Bíblia disse que ele ainda tirava mais do que deveria cobrar. Eu acho que por isso que ele era rico. Aleluia. A Bíblia disse, meus irmãos, oh glória, oh a Bíblia disse, meus irmãos, que quando Zaqueu está na casa dele com Jesus,
A Bíblia diz que o temor do Senhor já começava a trabalhar no coração de Zaqueu. Porque quando nós temos temor, Senhor, Jesus trabalha no nosso coração. A Bíblia disse, meus irmãos, ali Zaqueu fala para o Senhor: Senhor, eu vou devolver a metade dos meus bens para os pobres, daquele que eu tirei, dei, aleluia. Ali Jesus, reconhecendo que Zaqueu estava se arrependendo dos seus pecados, ali Jesus fala: houve salvação nesta casa. Eu quero dizer para vocês e meus irmãos, que quando nós levamos Jesus para a nossa casa, houve salvação na nossa casa. Precisa nós abrir a porta da nossa casa, significa também do coração, para receber Jesus. A Bíblia diz que aqueles povos que estavam ali acompanhando Jesus, vendo Jesus fazendo milagres, curando, libertando e salvando, a Bíblia diz que aqueles povos começou a murmurar. Começou a murmurar, meus irmãos. Quantas pessoas hoje murmuram até mesmo contra Deus, contra seu irmão, pela aparência, aleluia. Esse murmurou Zaqueu pela aparência, mas ele não sabia o que Zaqueu tinha no teu coração. Ele não sabia que Zaqueu já estava se humilhando na presença de Deus, aleluia. Oh, lalai, sriandaramanai. A Bíblia diz, meus irmãos, que naquele momento, aqueles povos começou a murmurar. Jesus entrando na casa de um pecador, oh meu Deus. Mas ele não sabe que o Filho do Homem veio para salvar os que estavam perdidos. Porque a Bíblia disse que o santo não precisa de médico, assim os doentes. Jesus veio para os necessitados. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para salvar, lalai. Não importa, meus irmãos, o que vocês estão passando. Luta pelo deserto. Não importa, ai pastor, eu não vou servir Jesus porque eu sou assim. Jesus está dizendo: eu vim para os pecadores. Eu vim para os doentes. Eu vim para salvar. Vem, meus irmãos. Zaqueu precisou renunciar aquele que não agradava o Senhor, porque a Bíblia, aqueles povos conheciam ele como um corrupto, como um ladrão, tirava da sociedade mais do que deveria ser cobrado, aleluia. Mas Jesus não estava aí, que Zaqueu era ladrão, era corrupto. Jesus queria salvar Zaqueu. Jesus, quando ele quer salvar, aleluia, Jesus está dizendo aqui: não importa. Ele diz: vem como está, mas não fica como está, aleluia. Por isso que Jesus, meus irmãos, quando Jesus manda Abraão sair da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e ir para o lugar aonde ele iria te mostrar. Jesus tinha bênção, Jesus tinha vitória, prosperidade para Abraão. Mas Jesus não queria abençoar Abraão na terra, na meio da multidão, porque ele era uma terra idólatra. Jesus não agrada daqueles que idólatram, que ama a idolatria. Foi necessário Abraão renunciar toda a tua terra, toda a tua parentela, para que onde ele for, para que Jesus o pudesse abençoar. Aqui eu entendo, meus irmãos, é a mesma coisa de nós. Quando nós aceitemos Jesus
como um salvador da nossa alma, nós não podemos ficar da maneira que nós estamos. Jesus só aceita para nos libertar. Aquele que continuar, não tiver renúncia, meus irmãos, esse não herdarei o rei do céu. Não adianta, aleluia, você dizer Senhor, Senhor, e naquele dia tu ficar. Porque a palavra dizer Senhor, Senhor, não salva, meus irmãos. Só salva aqueles que dizem Senhor e renunciar de todos os teus pecados, de todos aqueles que não agradam o Senhor. A Bíblia diz que ali, meus irmãos, Zaqueu abandonou a vida velha e se tornou vida nova na presença do Senhor. Quando nós estamos no mundo do lamaçal do pecado, que quando nós renunciamos àquela vida velha, nós é nova criatura. A Bíblia diz, meus irmãos, do homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu também estava na beira da estrada, aleluia, esperando Jesus passar, para que o milagre da cura dele vinha. Porque ele sabia, meus irmãos, que todos que vão ter Jesus é salvo. Todos que tocam no Senhor Jesus é curado, aleluia. A Bíblia diz que a multidão impediu daquele homem receber a cura, aleluia. A Bíblia diz, oh meu Deus, quantas multidão hoje nos impede, meus irmãos, de receber aquilo que Deus tem para nós, que é a salvação, que é a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus. Então, aquele povo tentou abafar aquele homem, dizendo não incomoda o mestre, porque o mestre não vai te dar ouvido, aleluia. E a Bíblia diz que aquele cego, ele foi persistente, pastor. Ele não desistiu, porque aqueles povos mandavam ele parar de clamar pela cura dele, aleluia. E eu quero te dizer, meus irmãos, se alguém tentar te parar de você ir à casa do Senhor, de você adorar, então mesmo receber a cura dos propósitos que você colocou nas mãos de Deus, não dá ouvido, aleluia, porque tem voz de Satanás, as vozes que vêm para te pedir as bênçãos, a vitória do nosso Deus, essa não é voz do Senhor. Essa é a voz do Satanás, meus irmãos. E aqueles que dão ouvido, ao contrário daquilo que Deus quer para nós, aleluia, que é a cura, que é a salvação, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que aquele cego não deu ouvido para aquela multidão. Ele continuou clamando mais alto a Senhor Jesus. Nós prendemos com Zaqueu, com esses cegos da cidade também de Jericó, a mesma cidade que Zaqueu trabalhava de impostos, cobrador de impostos dos impérios romanos. A Bíblia disse, meus irmãos, que eles foi persistente, eles não desistiu por causa daquela multidão. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que todos perseverantes alcançam a bênção, a vitória. Os persistentes, porque aqueles que desistem, meus irmãos, não alcançam. Você já viu, pastora? Os que desistem de alcançar aquilo que vocês querem, não alcança. Só alcança os perseverantes. Se o cego tivesse desistido, voltado da beira do caminho, ele não tinha alcançado a cura e a salvação. Porque a Bíblia diz que aquela capa que ele carregava do pecado, a partir de que ele teve encontro com o Senhor, a Bíblia diz que ele jogou a capa no chão e seguiu o Senhor Jesus. Eu quero te dizer, para nós seguir Jesus, nós precisamos jogar a capa do pecado para trás.
Porque aquele que já é passado, Deus não olha para o passado, meus irmãos. Deus fala, eu te perdoo, aí é passado, agora é vida nova, segue-me pelo caminho. E a Bíblia diz que aquele cego, ele entendia que seguir Jesus não pode seguir a mulambeira do pecado. A mulambeira do pecado, ele teve que jogar fora para poder seguir Jesus. Quem segue Jesus, meus irmãos, Jesus é um homem rico, dando do ouro da prata. Quem segue Jesus não é mendigo. Quem segue Jesus é rico. Só de ter salvação nós é rico. Só de morar no céu nós é rico. Só de glorificar o nome dele é rico. Quem segue Jesus tem tudo. Quem não segue Jesus não tem nada. Eitarai, suriamanai. Então foi necessário ele jogar aquela capa fora para seguir Jesus. Zaqueu foi necessário falar para o Senhor que ele ia devolver tudo que ele tinha defraudado da sociedade para poder ser perdoado e seguir Jesus pelo caminho. É isso, meus irmãos. Mas para seguir Jesus tem barreiras, meus irmãos. Tem barreira. É o que mais que o inimigo coloca nas nossas vidas, na caminhada em Cristo Jesus, é barreira. Porque o inimigo não quer a nossa salvação. Porque ele veio matar, roubar, destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para dar vida com abundância. E ele está aqui nessa noite para te dar vida com abundância. Aqui nessa noite tem alguém que Deus está tocando em ti, como Zaqueu. Como Zaqueu, ora lá, esfriandaramanai. Meus irmãos, a Bíblia disse, a Bíblia fala que tudo tem barreira. Zaqueu teve a barreira da multidão. Zaqueu enfrentou a árvore para subir e descer. Aleluia. Para nós ter um encontro com Jesus, nós precisamos descer, meus irmãos. Muito, aqui eu estou falando daqueles que ainda estão lá fora, está no orgulho, na arrogância, amando mais os bens materiais, amando mais o dinheiro do que Deus. Por isso que Jesus fala, é necessário descer para ter encontro com Ele. Zaqueu era rico, ele precisou descer do teu orgulho para poder ter encontro com o Senhor. Jesus é lindo e maravilhoso. Então, meus irmãos, é isso que Deus quer de nós. Pastora, eu já estou livre do pecado. Eu já estou na casa do Senhor. Mas Jesus disse que cada dia, porque nós somos falhos. Nós não somos perfeitos, somos falhos. Perfeito só o Senhor, Ele é santo e perfeito. Então, pastora, só Zaqueu que precisou renunciar e descer? Não. Cada dia nós temos que renunciar daquilo que nós faz e não agrada o Senhor. Pastora, você não é pastor, você não é um diácono, você não é um presbítero. Mas nós temos que renunciar, meus irmãos. Em ter a volta de Jesus, a nossa vida é de renúncia. Enquanto Jesus chegar, nós temos que renunciar todo dia. Renunciar dos nossos pecados e adorar o Senhor e ter a volta dele. A Bíblia diz que aquele que ele achar adorando o nome dele, esse terei a salvação, e terei pelas portas e cearei contigo. Porque a Bíblia disse, meus irmãos, a Bíblia nos fala, aleluia. Por quê, meus irmãos? Pastora, mas eu já fui pastor. Eu já fui um presbítero da casa do Senhor. Já fiz a tua obra e hoje estou desviado, eu vou entrar? Não. Por quê? Jesus disse, só vai entrar aqueles que ele achar adorando o nome dele. Porque você sabe, meus irmãos, Jesus vai falar assim, isso aí é passado, você fez já é passado. Passado não pertence mais. Passado não pertence mais à tua obra que você fez. Jesus só quer o presente, meus irmãos. Passado já é passado. Jesus quer o presente. O presente é quando ele vir achar você adorando no presente, na vida dele, aleluia. Então, meus irmãos, é isso que Deus vê. Os povos ali admiravam porque Jesus entrou. Mas eles não sabiam, eles não entendiam que Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para salvar.
Não importa a maneira que nós estamos. Pastora, eu sou um pai de santo. Tem salvação? Tem. Tem salvação. Porque Jesus veio para os perdidos. Tem salvação. Basta você abrir a porta da tua casa, como Zaqueu abriu, para Jesus entrar e ceará. A Bíblia diz que aquele que abre a porta para o Senhor, ele entrarei e cearei contigo. Vamos ser, que Deus fala das 10 virgens, aleluia. As 10 virgens todas eram crentes, todas estavam na casa do Senhor, todas adoravam o Senhor, mas na volta do Senhor, Deus viu quem era as prudentes, quem era as loucas. Ali, por isso que a Bíblia diz que naquele dia Jesus vai saber quem é o trigo e o joio, porque são parecidos, porque elas eram crentes, mas elas não adoravam o Senhor, elas não eram prudentes como as 5 prudentes, aleluia. É isso, meus irmãos, não adianta nós estar na casa do Senhor, brincando com o nome do Senhor, dizendo que é crente, aleluia, e naquele dia ficar. Jesus não é brinquedo. Jesus não é brinquedo. A palavra dele não é brinquedo para que nós brinca. Porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade que nos salva. A verdade que nos liberta. A tua palavra salva e liberta, meus irmãos. Aleluia. Só o relógio, meu irmão. Glória, 9 horas certinho. Tem aqui, meus irmãos. Vamos abrir a porta da nossa casa, do nosso coração, e deixar Jesus entrar na nossa casa para salvar a nossa vida. E através de mim e de vocês que já conhecem Jesus como Salvador, Jesus salva também a nossa família. Amém, meus irmãos? Só em ter aqui as palmas para o nosso Deus, estarei passando para o pastor. Aleluia.